Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meireles, médico, fundador da comunidade de inovação em saúde e da Saúde 4 vezes. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. Em cada episódio, recebo os principais especialistas em inovação do Brasil e do mundo, com ênfase na saúde. Discutimos diferentes temas como monitoramento remoto de pacientes, medicina de precisão, inteligência artificial, entre outras inovações que estão transformando a saúde. O objetivo é manter você em dia com as mais recentes tecnologias e novidades do setor. Hoje nós vamos abordar um tema crucial e muito atual: transformando a saúde suplementar, tecnologia e sustentabilidade. O setor de saúde suplementar, não só no Brasil, mas no mundo todo, enfrenta desafios imensos, desde o aumento dos custos até uma necessidade de oferecer cuidados mais acessíveis e eficientes. Para explorarmos como a tecnologia pode ser uma grande aliada na busca por sustentabilidade para o setor de saúde, eu tenho o prazer aqui de contar com dois convidados especiais com muito conhecimento do tema. O Dr. Francisco Júnior, que é médico formado na Faculdade de Medicina da USP, cientista de dados e desenvolvedor pelo Instituto Federal de São Paulo, atualmente diretor de tecnologia e cofundador da Lean Saúde. E o Dr. Eduardo Oliveira, que também é médico, formado na PUC de São Paulo, com MBA em Gestão de Saúde na Unifesp. Eduardo foi fundador da Santecorp, cofundador e CEO da Saúde D, do Grupo Fleury, e um advisor na Cortex Ventures e atualmente é CEO da Lean Saúde. Eduardo, Francisco, sejam muito bem-vindos ao ExpertCast. Grande prazer contar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, Gustavo. É um prazer poder contribuir um pouquinho aqui no seu ExpertCast. Muito bom revê-lo aqui, Gustavo. Um prazer reencontrá-lo. Agradeço o convite e vai ser muito bom esse papo aqui entre a gente. Eu não tenho dúvida, tenho acompanhado o sucesso de vocês com a Lean, aqui com um tópico que é cada vez mais relevante. Essa necessidade de transformação da saúde suplementar, a gente fala bastante disso e infelizmente ainda acontece pouco. E eu vejo, nós três participamos lá da comunidade de inovação em saúde. Há um tempo atrás houve um grande debate sobre um tema também muito quente, se a inovação acaba mais atrapalhando ou ajudando os médicos e outros profissionais de saúde, se traz mais custos para um setor que já está ali com margens tão espremidas. Então eu gostaria de começar com uma pergunta para os dois, e aí Francisco pode começar, depois dou a palavra ao Eduardo. Eu queria que vocês contassem um pouco das trajetórias de vocês, dois médicos que depois foram empreender, e como que chegaram hoje ao tema de tecnologia e sustentabilidade na saúde suplementar. Maravilha, Gustavo. Eu costumo dizer que no meu caso, acho que a ordem foi inversa. Eu comecei com tecnologia e fui para a medicina. Eu tenho 38 anos e desde que eu me entendo por gente ali, por usuário da tecnologia, lá pelos meus 11, 12 anos, que eu de fato me interesso pelos bastidores, eu diria, da tecnologia. Foi nessa época que eu comecei a estudar programação, inicialmente autodidata, fiz o técnico em programação e análise de sistemas e fui empreender nessa área, muito em paralelo ali ao curso de medicina. Num dado momento da minha vida eu decidi que eu queria também, ser relevante ou contribuir de alguma forma para o bem-estar, para a saúde das pessoas. Foi quando eu optei por fazer medicina e assim eu fiz na USP. Mas desde sempre, eu diria, a gente sempre tem empreendido e estudado as novas tecnologias. E quando eu estava lá no meu primeiro para o segundo ano, a gente começou a enxergar muitas oportunidades, né? Existia muita ineficiência na forma como se fazia pesquisa clínica, como se registrava informações em prontuários, como se fazia prescrição eletrônica, etc, etc, etc. E aí foi a minha primeira empresa, na verdade. A Lean, eu sou sócio, a Lean é a minha quinta empresa. Então, desde sempre a gente tem procurado criar ou contribuir com negócios que de alguma forma conciliem tecnologia com saúde. Para encurtar uma história que é longa, mas no meu caso, embora eu tenha praticado, atuado na prática assistencial, seja com a saúde suplementar, seja no SUS, eu diria que eu realmente fui mordido ali pelo bichinho da tecnologia e pela gestão, né? Então, acho que são três pilares aí: gestão, medicina e tecnologia. E sou muito grato aí por poder contribuir dessa forma na Lean como diretor de tecnologia, tentando justamente nessa intersecção entre as áreas. Eu sempre falo para o Eduardo, para os nossos times aqui, que eu acredito que na intersecção de áreas do conhecimento residem as melhores oportunidades, porque tem relativamente poucas pessoas olhando para essa interface entre as áreas.
Então, tem muita oportunidade que dá para levar para a medicina, que foi aprendida na área de tecnologia e vice-versa. Muito bacana, né? E eu vejo alguns médicos que começaram na medicina e depois vão para um caminho de tecnologia. E Francisco, talvez um dos primeiros que eu conheça seguindo a trilha inversa, né? Que começou com tecnologia, depois foi para medicina. E aqui um casamento perfeito entre os dois empreendedores, agora dois médicos também. O Eduardo com toda a visão de empreendedorismo super bem sucedido ali com Santecorp, Saúde D. Então, queria te ouvir um pouco agora também, Eduardo, como é que foi sua trajetória, a saída de médico formado aqui na PUC, fez cirurgia e depois saiu da cirurgia, saiu da medicina e foi empreender. Conta um pouquinho pra gente. Legal. Eu estou formado um pouco mais de tempo que o Francisco, embora não pareça, mas já formado aí há 27 anos. Fiz faculdade, fiz cirurgia. E existe uma questão de uma inquietude, né, quanto ao empreendedorismo, né? Essa coisa do perfil de você nunca sossegar e procurar estar sempre fazendo alguma coisa. E nessa história, depois de formado, logo depois que eu me formei, eu comecei a empreender. Lean é a minha 13ª empresa. Algumas deram certo, outras nem tanto, né? Antigamente a gente achava que era fracasso, hoje fala que é aprendizagem. Então, eu tive um bom aprendizado aí nesse período. Sentei na cadeira de gestor, né? Eu trabalhei na Vivo, em Telefônica Vivo, durante 9 anos, que foi um baita de um aprendizado para mim de gestão, inclusive. E procurava no mercado pessoas, empresas que pudessem nos ajudar nessa gestão. E a gente tinha dificuldade de encontrar. E aí surgiu uma oportunidade, falar, puxa, se tem pouco, tá aí um negócio que a gente pode levar e tentar implementar. E foi quando veio a ideia de Santecorp, isso mais ou menos em 2010, 2011. Montamos com o objetivo de tornar o sistema um pouco mais eficiente na alta complexidade, onde tinha o maior gasto, né? E começamos com um cliente grande, né? Na época, o HSBC, e foi outra grande escola. Além de uma escola, foi uma vitrine para a gente, né? Foi o nosso lado um case de sucesso que atraiu outros clientes. E aí nós chegamos, em 8 anos de Santecorp, em 9 anos mais ou menos, a 350 mil vidas sob gestão. E no ano de 2018, como você falou, nós fomos procurados ali pelo Grupo Fleury, uma estratégia de entrar no segmento corporativo, adquirir o Santecorp. Eu fui para dentro do grupo com uma estratégia, né, de ampliar essa penetração. E no meio do caminho surgiu a ideia de montarmos um marketplace da saúde. E a ideia veio de Saúde D, né? Eu acabei participando ali tanto da fundação e assumi como CEO Saúde D. E algo que acreditávamos muito, porque existe um grupo significativo de pessoas no nosso país sem acesso à saúde privada. E a ideia com essa construção era você conectar usuários e serviços, né, a um custo compatível, não um custo hoje de um plano de saúde que é restrito a poucos e principalmente a empresas, né? Hoje você tem pouquíssima oferta na pessoa física. Então foi algo que acreditamos ali como estratégia naquele momento e veio Saúde D. Permaneci 2 anos e meio no grupo, saí do Fleury, passei a tomar muito café com muita gente, para aprender um pouco mais. Conheci o Francisco na época de Santecorp, né? O Francisco assumiu toda a nossa telemedicina, que foi um desenvolvimento próprio naquele momento. Chegamos a ter 670 médicos atuando. E quando eu saí nessa busca de o que fazer, né? De novo, essa inquietude de não parar, veio a ideia da gente deixar de olhar para trás e começar a olhar para frente, ou seja, predição. E aí o convite aí a Francisco e Paula de montarmos Lean. E 8 meses depois, estava de volta ao mercado aí, aprendendo um pouco mais, né, e quebrando um pouco mais de pedra para a Lean Saúde. Então, é uma história muito curta aqui para tentar resumir. Parabéns aos dois, histórias curtas aqui, porque a trajetória é muito mais longa e intensa do que essa, né? Vou começar até por você, Eduardo. Eu ouvi recentemente um podcast com o Nelson Tanuri, que é um grande investidor brasileiro. Tive o prazer de trabalhar com o Tanuri durante alguns anos. E no podcast Atrás do Retorno, do Júlio Vasconcelos, que fundou o Peixe Urbano, ele fala bastante da importância do fracasso. Ele chega, inclusive, a cultuar um pouco o fracasso, dizendo que ele próprio, Tanuri, teve vários fracassos ao longo da vida e que foram momentos de enorme aprendizado. Então, é uma dica aqui que eu deixo de um outro podcast também, bem interessante, falando da jornada empreendedora e dessa visão de que o fracasso não é uma derrota.
ele pode ser, inclusive, um grande aprendizado para outras empreitadas que venham depois, né? Como no caso de vocês dois aqui, empreendedores, como a gente fala em inglês, né? O serial entrepreneur, né? Empreendedor serial, que começam a fazer algumas empresas, vão continuando e vão sempre trazendo aqui novidades para o setor. Eu vou voltar com você agora, Eduardo, porque não é segredo para ninguém que o mercado de saúde suplementar vive momentos muito difíceis. Nós estamos, inclusive, nessa semana aqui de gravação do ExpertCast, de luto, até pelo falecimento, né, o assassinato do CEO da United Health Group lá nos Estados Unidos. O assassino foi detido, né, pela polícia norte-americana e houve mesmo uma intenção ali de assassinar alguém por conta do mercado de saúde, para o assassino representar um setor perverso, né? Então, pegando essa história triste, mas também lembrando de tudo que está acontecendo aqui no Brasil, em que o setor de saúde suplementar vive uma fase muito difícil, como é que você enxerga, Eduardo, quais são os principais desafios da saúde suplementar aqui no Brasil que poderiam ser mitigados com a adoção de tecnologias inovadoras como a da Lean Saúde? De fato, o mercado gigantesco que nós temos, ainda restrito à questão da empregabilidade. Hoje, em torno de 50 milhões de pessoas têm acesso à saúde privada no nosso país. E, independente do problema e do tamanho dele, o caminho para mitigá-lo seria através de uma centralização, uma conexão das informações, um enorme banco de dados e que todos possam acessar esse banco de dados, obviamente respeitando todas as questões LGPD. E por que eu digo isso? Hoje é possível você atuar na questão da gestão do risco com a previsibilidade, ou seja, com a predição. Se você consegue entender o comportamento das pessoas no consumo dos seus recursos de saúde, você começa a atuar cada vez mais precocemente em soluções que direcionem ela para uma utilização mais otimizada dos recursos, né? Nós temos hoje uma questão de a cultura do emergencismo, né? Tudo, qualquer coisa, a gente procura um pronto-socorro, que não é o lugar mais indicado, obviamente para casos não emergenciais, e isso acaba interferindo na utilização correta dos recursos, né? O que é para estar na primária, atenção primária à saúde, resolvendo ali 90%, 92% dos atendimentos, o que deve estar na secundária, terciária, assim por diante. Então, quando a gente começa a olhar a evolução da tecnologia e inovação no sistema, né, embora seja um sistema que ele está sempre atrás, alguns passos dos outros setores, né, a saúde tem uma resistência à transformação e à mudança. Talvez essa discussão que você trouxe há pouco, acalorada, nesse último debate, vem também de encontro a isso, né? A gente tem uma dificuldade de andar no mesmo ritmo dos demais, e com isso, nós acreditamos que a gente possa, além da gestão, por exemplo, atuar na questão financeira. Como é que você atua na parte financeira em relação a isso? Hoje é possível, através de dados e avaliação de desfecho, começar a pensar em mudar o modelo de remuneração. Acho que os modelos de remuneração que nós temos adotados até aqui não estão funcionando, né? É só ver o resultado que a gente tem acompanhado ano após ano. Então, essa concentração de dados, essa centralização de informação, essa integração, permite que a gente consiga, ao final, buscar cada vez mais trabalhar desfecho e aí você mudar essa questão do modelo de remuneração. Outro ponto importante nisso é acesso de qualidade à saúde. Eu acho que o teleatendimento ele tem ajudado muito as pessoas a acessarem saúde de qualidade, né? Principalmente saúde mental. Eu acho que isso, durante a pandemia, foi uma baita solução para todos, né? Para médicos e pacientes. E no pós-pandemia, a gente tem observado aí, além desses atendimentos, o crescimento cada vez maior do acompanhamento e tratamento de saúde mental, né? E a teleconsulta tem permitido, de maneira muito mais ampla, que isso aconteça. Então, quando a gente olha para cada parte do segmento, né, da jornada dos pacientes, hoje é possível encontrar alguma solução para resolver aquele problema. Porém, não será um recurso, um prestador que vai resolver tudo isso. Eu acho que uma conexão de alguns players no mercado, essa troca de dados, de novo, seguindo toda a ética da LGPD, com dados estruturados que permitam a gente antever situações, né, e sair da questão de sempre trabalhar com 3, 4 meses de defasagem da informação, isso vai permitir algo muito mais eficiente,
redução de desperdício, aumento da eficiência, redução de fraudes, né? Consequentemente, esse custo ele pode ser reinvestido com o desafio que nós temos hoje da própria prevenção, né? Eu digo desafio pelo tempo que essas pessoas permanecem dentro das empresas, pensando em longevidade, a inversão da pirâmide etária. Então, nós temos aí muitas oportunidades, porém, há necessidade iminente de mudar comportamento entre os players. E a gente entender que nós somos concorrentes em algumas ofertas, porém complementares em outras. E através dessa complementariedade nós poderemos, sim, com um dado muito melhor estruturado, sermos mais eficientes na busca do equilíbrio financeiro e oferta de qualidade. Então, são alguns exemplos aí para dividir um pouco da minha visão em relação a isso. São ótimos pontos, Eduardo. E você citou aqui alguns aspectos, eu vou começar pelo final. Eu escrevi recentemente, em conjunto com um colega também médico, Ademar Paes, que é de Florianópolis, um texto sobre coopetição, uma palavra que eu aprendi há pouco tempo e foi cunhada num texto da MIT Sloan Management Review. Eu escrevi esse texto sobre competição na saúde para a própria MIT Sloan Management Review aqui no Brasil. E coopetição é competir cooperando, que é exatamente o que você traz agora. Já fizemos tantos casos assim, já citamos aqui em outros episódios, então, Radivide durante a pandemia de Covid-19, ali era, na verdade, uma cooperação pura, mas entre empresas que competiam fora. E poderíamos e deveríamos fazer muito mais de competição, porque as empresas muitas vezes têm produtos, soluções que se somam e têm desafios comuns que poderiam ser melhor resolvidos se trabalhassem conjuntamente, né? Então, eu gosto muito desse ponto que você trouxe agora. E um outro também foi sobre o conservadorismo do nosso setor, né? Nós três aqui médicos sabemos que muitas vezes vem do próprio médico, por vezes vem de outros profissionais de saúde, pode vir de operadoras, mas o setor como um todo é mais avesso a mudanças. A gente fala de vez em quando, não, mas é um setor muito regulado. Bem, tem diversos outros setores super regulados, né? Por exemplo, o setor das companhias aéreas, que já fizeram mudanças que nós não executamos há muito tempo, né? Então, a gente nem pensa mais hoje em ter uma passagem aérea como, não sei se o Francisco vai lembrar, eu também já tenho aqui meus 26 anos de formado, estou perto de você, Eduardo. A gente tinha passagem em papel, né? E se perdesse aquilo era um problema, estava viajando no exterior, porque tinha que ter aquela passagem para embarcar. Hoje todo check-in é eletrônico e a gente ainda faz todo o check-in para um atendimento num hospital, numa clínica, hoje de forma analógica, diríamos, né? Então, aí eu vou passar a palavra para o Francisco para ele nos contar também na visão de tecnologia e também pela visão médica, quais são os principais obstáculos que você, Francisco, e que vocês da Lean encontram quando vocês trazem ferramentas que conseguem transformar o setor para melhor. Mas onde para, às vezes, quais são as barreiras e os maiores desafios, Francisco? Você citou uma coisa que a gente vivencia muito aqui na Lean, que é a baixa maturidade digital, não só das pessoas envolvidas no setor da saúde, das empresas, mas a indústria como um todo. A indústria da saúde, e não sou eu que estou falando isso, anualmente são feitas várias pesquisas, índices específicos de maturidade digital, e a indústria da saúde, em suas várias vertentes, desde a farmacêutica, passando pelas áreas de gestão de saúde, pelas áreas mais assistenciais, ano após ano, ela, infelizmente, na verdade, ela se mostra ainda uma indústria que carece ainda de muito avanço em termos de maturidade digital, de letramento em tecnologias que envolvem a saúde e assim por diante. E eu diria que a causa para isso ela é multifatorial, né? Para um problema complexo não vai existir, obviamente, uma única solução isolada, uma bala de prata, que a gente costuma falar, mas a gente precisa pensar isso de uma forma mais integrada e realmente sistematicamente atacando ali os fatores que levam a isso. Um dos fatores eu entendo que é exatamente isso que eu mencionei, que é o relativamente baixo conhecimento, o letramento em tecnologias por parte dos gestores, sobretudo, que é quem de fato pode impulsionar a adoção de ferramentas, de metodologias, de processos mais eficientes. Então, o que você está fazendo com esse podcast, por exemplo, já é uma primeira iniciativa para mitigar, eu diria, pelo alcance, pelo público, né, que ele abrange, e por trazer pessoas que de alguma forma possam, né, contribuir com esse tipo de informação. Isso que você mencionou é bem curioso, né, a questão da colaboração eficaz / concorrência. Eu sempre pego um exemplo histórico, mas que muito ilustrativo disso, da indústria da tecnologia,
que foi aquele momento marcante em que o Office, né, o Bill Gates resolveu licenciar seu pacote Office no Mac. Puxa, somos concorrentes em alguns setores no ramo de sistema operacional, mas eu não preciso concorrer. Se as pessoas querem usar ferramentas de produtividade de escritório como Word, Excel, em seu Mac, está tudo certo. Então a gente vai sentar, vamos tomar um café, vamos ver de que forma a gente pode colaborar de maneira ganha-ganha, né, de maneira sinérgica, mesmo que em outros setores a gente seja concorrente. E falta muito isso na indústria da saúde. Eu diria particularmente em países como o Brasil. A citar um exemplo agora muito em voga pela questão da inteligência artificial. A gente não tem no Brasil grandes datasets, né, anonimizados, públicos ou privados, ou grandes birôs de dados, hubs de inovação, genuinamente formados pela contribuição de diversas empresas, de players que estão envolvidos de alguma forma com a área da saúde. Você tem várias iniciativas produtivas nesse sentido fora, tá? Capitaneadas por instituições de ensino, por exemplo, americanas, de pesquisa, volumes de dados muito ricos para a criação, para a P&D, para pesquisa e desenvolvimento, para pesquisa científica, e isso é uma coisa que a gente não tem no Brasil, de maneira sistemática. Você tem iniciativas muito pontuais, geralmente sempre capitaneadas por grupos de pesquisa, mas que é difícil você fazer a ponte com o mercado, né, de fato levar esse tipo de iniciativa para as empresas, que em última análise é quem tem as condições, o conhecimento, o capital e as pessoas necessárias para levar essa tecnologia para a prática, para o dia a dia das empresas. Então isso é uma coisa que eu acho que faz muita, muita falta. E um outro ponto que eu sempre gosto de mencionar, né? O setor da saúde, operadoras de saúde. Quando eu falo operadoras, eu quero dizer todo o grande grupo de operadoras, seguradoras, autogestões, cooperativas, que de alguma forma fazem este papel de operadora de saúde. Tem, em geral, né, salvo boas exceções, que a gente conta nos dedos aí de uma mão, uma visão muito imediatista, muito limitada. Não é para menos, é compreensível essa preocupação. Geralmente trabalham com margens apertadíssimas, na casa de um dígito, quando não fecham, né, os seus balanços anuais no prejuízo. Então, há pouca margem para erro, há pouca margem para P&D, há pouca margem para experimentações. Então, isso significa, na verdade, um risco para as equipes executivas, as equipes de gestão. Imagine a responsabilidade que é você adotar uma nova tecnologia, disruptiva ou não, frente a esse cenário bastante complexo. Então, é compreensível essa preocupação mais imediata, porém tem uma questão maior aí, que é a sustentabilidade do setor. Eu não vou nem dizer no longo prazo, vou dizer no médio prazo. Porque a gente tem um cenário hoje, Gustavo, que dos 51 milhões de beneficiários, quase 20 milhões desses beneficiários, de alguma forma, têm um plano de saúde associado a uma empresa que fechou no negativo. Então, isso não é um problema para daqui a 20 ou 30 anos. É um problema, né? Não querendo ser alarmista, obviamente, mas sendo realista mesmo. Eu não sei se é daqui a 5 anos ou a 10 anos. É uma coisa muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Então, para a própria sustentabilidade do ecossistema, nós estamos falando da saúde das nossas famílias, né? Da nossa própria geração e das gerações futuras, é preciso sim ter uma visão de mais longo alcance. Sentar e ver sistematicamente em todos os elos da jornada do beneficiário, dos prestadores, como que a gente pode melhorar. Tecnologia é uma ferramenta, dentre tantas que você tem nessa caixa de ferramentas. Seja inteligência artificial, telesaúde, automações, com RPAs, está tudo certo, são ferramentas, né? Mas a gente tem que sobrevoar. A ferramenta serve para sanar um problema, resolver uma dor. Não precisa entender, mapear esses processos, identificar as oportunidades de atuação, onde é que estão os custos evitáveis, fraude, erro, abuso, desperdício, como eu consigo de fato otimizar esse processo. Aqui na linha, a nossa empresa é justamente a Lean Saúde, né, Gustavo? E esse nome não é à toa. A gente acredita muito no Lean, na filosofia e na metodologia Lean, de levar eficiência, melhoria contínua, mapeamento de processos, antecedendo o próprio desenvolvimento tecnológico. Na verdade, a gente acha que o Lean é justamente o norteador do que fazer e como implementar, né? Para sintetizar aí de uma forma breve. E só um último ponto que eu não podia deixar de mencionar. Puxa, se a indústria da saúde tem essa relativamente baixa maturidade digital, vamos aprender com quem já está mais maduro? Vamos olhar, por exemplo, para a indústria financeira, as fintechs. Você tem todo um ecossistema que propicia uma inovação mais ágil, mais produtiva. A começar pelo órgão regulador, pelo Bacen, pelas empresas que estão envolvidas nisso,
diria até a coragem de rever o status quo ali, os processos, os sistemas que já estão funcionando, né? O que seria, se nós não ousássemos questionar o nosso velho DOC e TED, não teria Pix. Exemplo mais trivial, mas que hoje, de fato, é uma revolução no setor. Você tem unicórnios saindo aí no setor da saúde, a Pismo, a DOC, enfim, empresas realmente muito relevantes que, eu diria, ousaram descer um nível de inovação na parte de infraestrutura, servindo aí para empoderar ou como habilitadores de outros negócios, de outros modelos de negócio mais disruptivos, que, de fato, você questiona ali a forma atual como o mercado funciona. Então, vamos aprender, por exemplo, com a indústria financeira, né, no setor financeiro, e tentar trazer os bons exemplos para a área da saúde também. Excelente, Francisco. Eu, ouvindo você falar aqui, fiquei lembrando, primeiro, aqui da conversa de vocês dois, Francisco e Eduardo, falando sobre dados, Open Health. A gente vai citar um pouco mais isso na segunda metade do nosso episódio, mas eu me lembrei aqui dos primeiros episódios do ExpertCast sobre gestão de dados e Open Health com o Dr. Edson Amaro Júnior, que é também radiologista e cuida da parte de Big Data no Hospital Israelita Albert Einstein, e o Bruno Aracati, que está à frente da Drumwave, uma empresa, uma startup brasileiro-americana, está lá no Vale do Silício, focada em gestão de dados, não só na saúde, mas de forma mais ampla. Me lembrei também de alguns outros episódios, não do ExpertCast, mas que já me relataram, você falando aqui, Francisco, de aprender com outros setores, né? E tenho certeza que vocês dois, ao longo da vida, já se depararam com alguns momentos que falaram assim, puxa, mas por que na saúde tem que ser desse jeito? Por que é tão fácil eu pegar aqui meu smartphone, pedir um carro, ir para o aeroporto, e é tão difícil eu conseguir fazer um raio-x de tórax e ter que pedir autorização e passar? Eu me lembro de um episódio que me foi relatado uma vez, um grande centro de medicina diagnóstica estava lançando lá o check-in feito pela própria pessoa em quiosques, e um dos diretores da empresa estava todo contente e foi conversar com duas pessoas que estavam na fila. A primeira pessoa era um senhor, já mais idoso, e ele perguntou, o que o senhor está achando? Estou achando ótimo, nossa, olha, eu consigo preencher aqui direto meus dados, não preciso ficar na fila. E ele já ficou mais feliz ainda, né? Falou, puxa, meu paciente aqui está super animado. E atrás estava uma jovem, ali com seus 18 anos, fone de ouvido. Quando ele chega perto, ela tira só um dos fones e ele pergunta todo entusiasmado, o que você está achando do nosso check-in aqui agora, novo modelo? Normal. Ou seja, para uma geração, estou falando dos 18, né? Imagina a geração aí dos 10, ela nos compara com outros setores que estão muito mais maduros. E a gente realmente precisa transformar o setor de saúde para melhor. Para fechar aqui o nosso primeiro episódio, e pegando o que o Eduardo falou bastante da cooperação, que é a competição, me lembro de dois grandes exemplos, e o Francisco trouxe mais um ótimo aqui, com Microsoft Office, né, para a Apple e saindo da Microsoft só. Mas me lembro ali da DHL, que chegou no momento lá nos Estados Unidos, estava com a grande dificuldade de conseguir despachar seus pacotes, e quem a ajudou, quem a salvou, foi a grande concorrente, a UPS. Não simplesmente porque falou, puxa, tem vários americanos que precisam receber aqui os pacotes, mas se ela não fizesse aquilo, ela tinha espaço livre nos aviões, então ela cobrou por aquele espaço livre, a FedEx teria salvado a DHL, então foi uma forma de competição. E por fim, aqui no nosso setor, durante a pandemia, a gente lembra da Pfizer com a BioNTech, né, na produção da vacina, duas empresas concorrentes. Eu queria de novo agradecer a vocês dois, a gente está fechando a primeira metade do nosso episódio, mas voltaremos em breve. Então, Francisco e Eduardo, muito obrigado, daqui a pouco eu chamo vocês de novo para continuarmos. E para quem está nos ouvindo, não deixe de compartilhar esse e demais episódios do ExpertCast com seus amigos, contatos, publicar nas redes sociais, nos dar 5 estrelas na sua plataforma de áudio preferida, e também de fazer parte da comunidade de inovação em saúde, que já conta, além de nós três aqui, eu, Francisco e Eduardo, com mais de 10 mil integrantes. Você pode encontrar os nossos canais de contato no www.inovaçãosaude.com. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.